Silvia. Zé Antônio de Petrópolis. Petrópolis já está aí também. Graças a Deus. Quem mais? Pastor Jorge Coelho. Jorge Coelho. Jorge Coelho. Eu fiz aqui no Rio mesmo. Na Taquara. E mais alguns membros da igreja também que não estão aqui, né? Por meio da pandemia. Se vocês lessem mais a Bíblia e entender essas profecias que estão ali registradas, não somente pelo Senhor Jesus, mas também depois pelos apóstolos, e mais ainda lá o João, quando falou sobre o Apocalipse, essa pandemia é fichinha diante de quem vai virar nessa terra ainda. Dizem que morreram até agora, não sei se é verdade, morreram aí 10 milhões de pessoas, 5 milhões, não sei quantos milhões. Mas a Bíblia chega a falar que um quarto, não nessa pandemia, mas nas guerras futuras, pandemia, que um quarto da população vai morrer. Um quarto da população hoje dá 2 bilhões e 800 milhões de pessoas. Os homens levarão 6 meses enterrando seus mortos. Então, irmãos, se nós teremos uma vida abençoada, nós iremos para a vida eterna, nós iremos para a vitória, para a eternidade. Mas o preço a pagar aqui é muito alto, não é para qualquer um não. Você tem que ter coragem mesmo para enfrentar tudo, saber que vai passar por tudo, e sabe que se vier a pandemia, você escapar, é porque Deus está contigo. Mas se você morrer, Deus também está contigo. Vivendo ou morrendo, o Senhor está contigo. Amém? É claro que eu sei que tem muita gente que tem medo da morte, prefere que o Senhor esteja conosco aqui nessa terra, né? Amém. Eu queria que os visitantes todos ficassem de pé para a gente apresentá-los todos, os visitantes, né? Os da casa, sentem-se. Amém. Glória a Deus. Como é que ele vai saudar os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. E fique certo, pode ficar. Não é o caso, né? Pode voltar, pode voltar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bendito seja. Pode sentar, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos chamar aqui a pelo Joshua. E a sua esposa também, Andréia, né? O que é aí, Andréia? Tira a máscara, Andréia. Para todo mundo ver como é que você é bonita. Vamos receber o nosso grande amigo aqui, Joshua. Ele ministra em vários lugares aí, né? Está lá em São Paulo, faz parte da nossa rede também, está dentro da nossa rede, e veio, aceitou o convite para estar hoje aqui ministrando essa palavra. Hoje, quando terminar aqui, nós vamos lá para São Gonçalo, porque vai ter um simpósio lá, hoje à tarde, às 2h30, né? Das 2h30 até à tarde estaremos lá também em outro estudo, aí com outros rabinos que estão lá, inclusive um rabino professor nosso que veio dos Estados Unidos, está conosco aqui durante 30 dias. Aqui tem o pastor Jorge Coelho atrás, que estuda nas aulas do Jorge, e outros mais que eu não sei que estudam aí. Mas ele hoje veio aqui, tendo o seu vídeo para ministrar a poderosa palavra de Deus para nós. Amém? Quem está alegre com a vida dele, com a vida do casal aqui, fique de pé e vamos orar para passar a palavra para ele. Nós já começamos a entrar na palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai amado, buscamos a Tua bênção, a Tua presença nesse lugar agora, te pedindo que a partir desse momento os nossos corações sejam abertos, nossos ouvidos abertos para ouvir e entender aquilo que diz a Tua palavra. Te glorificamos, ó Pai amado, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória. É digno de receber toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Pai amado, que as Tuas mãos sejam estendidas sobre esta igreja nesta manhã, sobre o Teu servo que vai ministrar nesta manhã, e que o fluir da palavra possa nos edificar, nos dar entendimento, conhecimento e sabedoria, para cada vez mais nos aproximarmos de Hashem e sermos servos fiéis a Ele, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shalom a todos, graça e paz. Alegria estar aqui, apóstolo Cláudio, uma lição aqui. O Lula estava na frente. Shalom. É um prazer ter você conosco aqui. Muito bem. Apóstolo Paulo Ventura, um paizão, sempre nos aconselhando. Abram comigo em Marcos,
capítulo 5. Capítulo de número 5, verso 25. Encontrou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Encontrou, diz Baruch Hashem. Isso aí. Não acreditou, não vou falar, não sei o que significa isso. Baruch Hashem é o glória a Deus em hebraico. Baruch Hashem. Repita comigo, Baruch. Baruch Hashem. Literalidade é bendito seja o nome do Eterno. Mas traduzindo para o nosso contexto, seria o nosso glória a Deus em português. Então, se Deus quiser, hoje você vai sair daqui poliglota, falando mais de 3 idiomas. Mas 3? É, 3. Português, o carioquês, que é um outro idioma, né? Acho bonito o jeito que o povo daqui do Rio de Janeiro fala, bem mais bonito do que nós de São Paulo, né? Fala porta, portão, porteira. Aqui tem um charme, né? No idioma. E o hebraico, Baruch Hashem. Marcos capítulo 5, verso 25 diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Amém? Certa feita, uma mamãe recebeu uma carta. E essa carta, ela, ao ler essa carta, começa a chorar. E ela vira para o seu filho, que estava curioso para saber o que essa carta estava dizendo. E o filhinho: mamãe, o que a carta diz? E a mãe diz: meu filho, é uma carta da escola. E a professora, juntamente com o corpo docente, diz que a escola é muito pequena para você. Você é muito inteligente para estar naquela escola. Você é muito elevado para estar naquela escola. O seu nível de conhecimento sobre determinadas áreas é muito superior aos dos seus coleguinhas de classe, e a escola não vai poder te ensinar mais, eu vou ter que te ensinar daqui de casa. E o tempo se desenvolveu. 50 anos depois, essa mamãe morre, e o filhinho estava revirando as coisas da mãe para poder organizar e trazer as coisas da mamãe para sua casa, e ele encontra a carta que a mãe havia lido há 50 anos atrás. E a carta dizia assim: querida senhora Edson, seu filho Thomas não tem capacidade de aprendizado. Ele é muito inferior aos coleguinhas de classe, e a escola não poderá ensiná-lo mais. Nós pedimos que a senhora continue com o ensinamento do seu filho na sua casa. Esse menino se tornou nada mais, nada menos do que Thomas Edison, por causa do encorajamento de uma mãe, por causa de palavras positivas de uma mãe. Você pode até estar pensando: mas essa mãe mentiu, porque essa mãe disse que ele era muito inteligente para a classe. E eu te digo que o nível de inteligência dele era diferente para o nível de inteligência
inteligência das pessoas que estavam ali. Era um tipo diferente de inteligência. E você veio aqui nesta manhã talvez se perguntando: onde eu estou, para onde vou, como está desenvolvendo a minha vida. Palavras contrárias têm sido lançadas para com a minha pessoa, mas através do Espírito Santo eu vim aqui nessa manhã para te falar: nenhuma palavra contra ti prosperará. Tudo aquilo que lançaram contra a sua vida não é válido, porque Deus está aqui e Ele te diz: você pode, você consegue, você é capaz. A sua inteligência, a sua sabedoria é diferente da inteligência e a sabedoria do mundo. Se aquele menino não fosse inteligente, ele não tinha inventado a lâmpada. Se aquele menino não tivesse sabedoria, como os professores lançaram contra a vida dele, em palavras, em dizeres, aquele menino não se tornaria um dos maiores inventores do mundo. Thomas Edison foi o que inventou a lâmpada, foi o que inventou o que nós chamamos de patenteação ou patenteamento. Quando você inventa alguma coisa, você patenteia aquilo, para que aquilo possa estar como posse da sua invenção. Então Thomas Edison tinha uma sabedoria diferente. A sabedoria dele não era como a sabedoria do mundo. A inteligência dele não era como a inteligência do mundo. E por quê? Porque ele foi criado nos pés do Senhor. Ele foi criado como um judeu, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Assim como você, que cresceu no Evangelho, que tem a Deus como soberano, como todo-poderoso, você não pode aceitar nenhuma palavra contrária para com a sua vida. Você não pode aceitar nenhuma palavra que vai te desencorajar, que vai te colocar para baixo, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. E você está aqui nesta manhã e Deus consola o seu coração. Os seus sonhos serão reavivados, os seus projetos darão certo, mesmo você estando desempregado, mesmo você estando passando por necessidade. Deus é contigo. Deus é contigo. A palavra contrária não pode prosperar contra a vida do servo de Deus. A palavra contrária não pode fazer valia contra a vida daqueles que servem ao Criador e cumprem os seus mandamentos. E o que isso tem a ver com a palavra que nós acabamos de ler? Tudo. Aquela mulher que padecia sobre um fluxo de sangue havia 12 anos, 12 anos, desencorajada pela medicina, desenganada por até mesmo seus amigos que diziam: a sua cura não vai chegar, desenganada por pessoas que falavam: faz tempo que você não pode prestar um culto de adoração a Deus, porque a impureza da mulher não é imundícia. Impureza com fluxo, naquela época que o templo sagrado estava de pé, seria impróprio para essa mulher entrar dentro do templo para oferecer o seu sacrifício, para oferecer o seu culto, para oferecer a sua adoração, para entregar o seu dízimo, entregar a sua primícia. Não só as mulheres que tinham fluxo de sangue, mas também todos aqueles que passavam por um estágio de lepra, todos aqueles que tocavam em um morto, tocavam em um leproso. Enquanto o templo sagrado estava de pé, eles estariam em estado de impureza. Mas veja bem, impureza não é pecado, é apenas o nível de elevação. Estaria impróprio para entrar dentro de onde habitava a Shekhinah, a presença divina. As pessoas às vezes confundem impureza com pecado, e impureza não tem nada a ver com pecado, é apenas um estado espiritual. Nos dias de hoje, muitos, aliás, todos, ou grande maioria, estão impuros. Por quê? Porque se estavam dentro de um velório onde tinha um morto, é estado de impureza. Se estivesse dentro de um local onde tocasse um morto, também estado de impureza. Se um animal de estimação morre e você toca nele, estado de impureza. Mas para nós que cremos em Yeshua HaMashiach, Ele nos purificou de toda a impureza, nos purificou de todo o pecado. Os nossos queridos irmãos que não acreditam em Yeshua estão em estado de impureza, mas quando Ele morreu no madeiro e derramou o seu sangue para todos aqueles que acreditam nele como Supremo Senhor e Salvador, estamos purificados de todas as coisas desse mundo através do sangue de Yeshua. Veja o que aquela mulher padecia sobre
12 anos com um problema, com uma enfermidade, com uma dificuldade, um obstáculo para ela até então. Mas quando nós lemos esse texto, nós esquecemos de analisar algo fantástico e extraordinário. Embora ela tenha passado por dificuldades, embora ela estivesse passando por aflições, embora ela estivesse passando por problemas, embora ela estivesse passando por enfermidade, embora aquela hemorragia estava estancando havia 12 anos, provavelmente manchando os seus vestidos, manchando a sua roupa, embora tudo aquilo pudesse estar acontecendo com ela, um fato interessante apareceu no texto: ela estava viva, ela estava viva. Embora você possa passando por dificuldade, embora você possa estar passando por obstáculos, por problema, é motivo de alegria. Por quê? Porque você está vivo na presença de Deus. Você está aqui hoje no domingo, 10 horas da manhã, prestando adoração àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não importa os obstáculos que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu problema. O daquela mulher era um fluxo de sangue, mas o seu pode ser diferente. O seu pode ser crise financeira, pode ser a falta de emprego, pode ser até mesmo uma enfermidade diferente, pode ser até um estado de depressão, um estado de tristeza, algo na sua vida não está dando certo. Mas glorifique ao Senhor, porque você está vivo, você está com saúde, você está de pé. E enquanto você estiver de pé, ainda dá tempo, ainda tem chance, ainda dá tempo. Glória a Deus. Às vezes nós lemos uma passagem ou nos deparamos com um problema, e o nosso problema é focalizar nas coisas negativas, focalizar nas coisas que impedirão a nós de crescermos. Esse é o nosso problema como ser humano. Todos vão ministrar esse texto, a grande maioria prestam atenção apenas na sua enfermidade, prestam atenção apenas naquilo que ela estava passando, mas esquece de mencionar que embora ela estivesse passando por dificuldade, ela ainda estava viva, ela tinha fé. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver fé, ainda dá tempo de alcançar o seu milagre, ainda dá tempo de realizar os seus sonhos e cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Aleluia. E essa mulher, mesmo ouvindo palavras contrárias, mesmo ouvindo coisas como é impossível você conseguir a cura, você já gastou todos os seus bens, e o texto é enfático, diz que ela gastou os seus bens e nada aproveitou. Ela tinha dinheiro, ela tinha recurso, mas o recurso que ela tinha não era para viajar, não era para ir para a praia. O recurso que ela tinha, talvez se ela tivesse filhos, não era para dar uma educação para os filhos, não. O recurso que ela armazenou, o recurso que ela juntou, esse recurso estava destinado para os médicos, gastos de viagem para sanar a sua enfermidade, o seu problema. E ela gastou tudo que tinha, e o texto diz, não aproveitando nada. Ou seja, ficou pobre. Aquilo levou aquela mulher à falência. O problema físico que ela tinha levou uma falência de dinheiro. Ela perdeu todo o seu dinheiro. E aí então, quando parecia que tudo estava no fundo do poço, quando parecia que não tinha chance, quando parecia que já tinha dado tudo por perdido, o texto diz assim: e ela ouviu falar da fama de Jesus. Eita Deus! E ela ouviu falar da fama de Jesus. E que fama é essa? Fama de um rabino em qualquer aldeia que chegava, um milagre acontecia. Porque é assim, apóstolo, onde Yeshua está, onde Jesus está, através do Espírito Santo tem milagre. Onde Jesus está tem cura, onde Jesus está tem restauração, onde Jesus está tem prosperidade. E ela ouviu falar de tudo isso. E ela ouvindo falar de tudo isso, o que ela faz? Ela toma uma atitude. Ela toma uma atitude. E isso é encantador, porque ela usa a fé, que em hebraico é emuná,
para que ela pudesse materializar a cura. Provavelmente aquela mulher já estava orando há 12 anos também. Provavelmente aquela mulher já tinha totalmente perdido as chances de ser recuperada através da medicina, através dos olhos humanos. Mas quando ela ouviu falar daquele que realizava milagres, que ressuscitava morto, daquele que curava enfermos, daquele que restaurava vidas, daquele que ao pregar a palavra de Deus, pessoas eram transformadas, pessoas eram libertas, ela disse: ei, ainda dá tempo, ainda tem uma chance, porque o rabino da Galileia está chegando na aldeia, e eu vou tomar uma atitude, eu vou até ele, porque eu vou materializar a minha promessa, materializar a minha cura. Então, quando ela toma essa atitude, algo fantástico acontece. Atitude envolve ação. Às vezes as pessoas recebem uma palavra do altar, às vezes as pessoas recebem até mesmo uma profecia, às vezes as pessoas recebem uma revelação dos céus, às vezes as pessoas sonham e ficam esperando 10, 15, 20 anos para que aquilo se aconteça. Por quê? Por falta de tomar uma atitude, por falta de tomar uma ação. Se você recebe a promessa de um carro, não é na rede da sua casa que o carro vai chegar com uma fita de presente. Se você recebe uma promessa de uma faculdade, de ser formado, não é deitado na cama do seu quarto que o diploma vai chegar. Você tem que tomar uma atitude. Você tem que materializar aquela promessa que foi prometida pelo Todo-Poderoso. E é exatamente isso que essa mulher fez. Ela toma uma atitude. E o texto diz que ela tocou na orla da veste de Jesus. E eu te pergunto, por que a orla da veste? Porque o texto enfatiza que ela toca a orla da veste. Ela poderia ter tocado nos braços, ela poderia ter tocado no cabelo, ela poderia ter tocado nas costas, nas mãos, mas o texto é enfático. E ela tocou na orla da veste. Se você move para o capítulo de número 6, o próximo capítulo, no último versículo, vai dizer assim, que muitos, aliás, abra comigo Marcos capítulo 6, é logo na frente, o próximo capítulo, olha lá, verso 56, Marcos 6, 56, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, no mínimo, na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. O texto não diz que alguns que tocavam, o texto diz todas as pessoas que tocavam na orla da veste, todas as pessoas que tomavam uma atitude, todas as pessoas que materializavam os seus sonhos, materializavam a sua promessa, investindo em uma ação, tocando na orla da veste, eram curados. Sabe por que a sua promessa ainda não chegou? Sabe por que os seus sonhos ainda não se realizaram? Porque o que falta é uma atitude, o que falta é o início de uma ação. E você pode pensar, mas que atitude que eu devo tomar? Que ação que eu devo tomar? Se até agora o seu sonho ainda não chegou, é porque a sua atitude, a sua ação ainda não é suficiente. Porque o texto diz, todos quantos tocavam na orla da veste eram curados. E a Bíblia não mente, porque a Bíblia nos traz a veracidade do texto e da palavra de Deus. A sua atitude é o que vai fazer a diferença. A sua ação é mover este mundo físico. Nós costumamos pensar que somos apenas espiritual. O ser humano não é apenas espiritual, o ser humano ele é físico também. Quer uma prova disso? Você come, você bebe, você vai ao banheiro. Então isso é uma demonstração que nós vivemos também no mundo físico. O ser humano ele é parecido com um anfíbio. Qual é a característica do anfíbio? Vive em dois reinos. O anfíbio ele nasce na água e depois ele vai para a terra. Ou seja, ele sabe onde está a fronteira, ele sabe onde está a diferença do momento que ele tem que ficar na terra. E aí quando o anfíbio, eu vou dar um exemplo de um sapo, de uma rã, para que
você possa entender. Não estou chamando ninguém de sábio e de ranking, não, para que você possa entender o raciocínio. O sábio, quando ele sai da água, ele fica na terra, vai chegar um momento que ele tem que voltar para a água. Por quê? Porque se a sua pele resseca, ele morre. Assim somos nós, seres humanos. Quando nós falamos de terra, estamos falando de mundo físico. Quando nós estamos falando de água, estamos falando do mundo espiritual, estamos falando da palavra de Deus. Quando o ser humano ele fica muito preocupado com as coisas materiais, preocupado com o físico, ele sente a necessidade de voltar para a água. E aonde está a água? Domingo, 9h30 da manhã, aqui no meio, tem água fluindo no altar na sua vida. Todos os escuros que esse apóstolo dá, é água do altar fluindo na sua vida. Embora você esteja ressecado pelas pancadas da vida, ressecado pelos objetos que são lançados contra você através de palavras, embora você esteja desencorajado, aqui desse altar sai água para te molhar e te deixar restaurado. Água viva flui desse altar para a sua vida. Água viva. E o anfíbio ele sabe essa diferença. E aí tem gente que não conhece essa diferença, apóstolo. Sai para ir na terra, tem que fazer isso. O sapo ele não pode ficar o tempo todo debaixo da água, porque senão acontece o que com ele? Morre. Ele tem que sair para respirar. Ele não tem guelras. Então se ele tem que sair para respirar, ele precisa do que está no mundo físico. Assim somos nós, seres humanos. Nós precisamos comer, precisamos beber, precisamos trabalhar, precisamos ir no banheiro. Então a diferença do mundo físico e do mundo espiritual é que o mundo espiritual ele completa o mundo físico. O mundo espiritual ele vem para potencializar aquilo que você faz no mundo físico. Existem pessoas que não acreditam em Deus e prosperam. Existem do Senhor, não só recebem cura, não só prosperam, mas têm, aleluia, a herança de um mundo vindouro, de viver para sempre com Ele na eternidade, onde Ele será um em todos. Essa é a diferença. E a pergunta para você essa manhã é a seguinte: quanto tempo você tem passado dentro da água? Quanto tempo você tem passado dentro da água? Porque existem áureas, digamos assim, e eu não falo no sentido conotativo espírita. Eu falo, a palavra áurea quer dizer o quê? Algo branco. E algo branco que está dentro de você é a marca do Espírito Santo de Deus, é a marca do poder de Deus, da presença de Deus. E algo branco que está dentro de você, que é chamado de áurea. Veja, áurea não é um espírito que sai, como dizem aí fora. Não, a palavra áurea vem de algo branco, de algo dourado, reluzente, algo áureo, acima. E o que está dentro de você é algo branco, que está coroado com a coroa da vida. E esse algo branco virá para nos levar para a eternidade. E virá como? Virá em nuvens, através da glória do Todo-Poderoso, com olhos de fogo e um cetro, e uma espada flamejante, um cinturão e uma faixa, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, existem pessoas que começam a manchar esse algo branco que está dentro. E essa mancha é caracterizada pelo quê? É caracterizado pela ressequidão da pele. Vive no mundo material demais, se preocupa demais com o mundo físico. Você tem 6 dias na semana para você trabalhar, mas um dia você tem que estar aqui na presença de Deus. E alguns dias, desses 6 dias na semana, você precisa de água, você precisa se abastecer. Se você come uma vez por semana, não é suficiente para que você possa caminhar, para que você possa progredir, para que você possa evoluir. O ser humano ele tem essa sensibilidade de viver tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele vai mais do que aquilo que você imagina. Quando você escuta um louvor e mexe com o seu coração, você não consegue tocar a música, pegar, não é palpável, não é tangível. Quando você sente um aroma de uma flor, quando você sente o cheiro de uma planta, um cheiro que faz bem às suas narinas, você não consegue tocar o cheiro, mas aquilo mexe com o seu interior, aquilo move dentro de você. Assim como o Eterno recebe as nossas orações através de aromas agradáveis, cheiro suave. Então tudo isso está envolvendo o mundo espiritual. E claro, mais do que tudo,
quando a palavra profética é lançada para com a sua vida, ela não pode ficar apenas no mundo espiritual. Através de uma atitude, você traz aquilo à existência. Através de uma ação, e ação envolve movimento, envolve atitude, envolve movimento. Você tem que se mexer, tem que se mover. E é isso que a mulher do fluxo de sangue ela fez. Ela se movimentou. Ela disse assim: se eu tão somente tocar. E aí, como nós estávamos falando de veste, a pergunta a se fazer é: olha, nós passamos a usar vestimentas por causa de algo que aconteceu no Éden, de algo que todos conhecem, a história de Adão e Eva, a história onde a desobediência entrou no mundo através de um homem, o pecado, a transgressão da lei, de um mandamento direto para o Hakadosh Baruch Hu, santo bendito seja. E o interessante, apóstolo, é que aquele fruto, às vezes a gente pensa em um nível de desobediência, como, não, Adão e Eva, eles só pecaram, porque Deus falou para eles não comer do fruto. Mas na Torá, vai mais do que além disso, não é apenas a ordenança para não se comer do fruto. A pergunta a se fazer é: por que Deus ordenou para que eles não comessem do fruto? Existe um mandamento na Torá, Pentateu, palavra de Deus, 5 primeiros livros da Bíblia, que foi materializado, trazido à existência por Moisés, o nosso mestre, em cima do Monte Sinai. Existe um mandamento que diz que o fruto de uma árvore nós só poderíamos comer no 5º ano. Primeiro ano não se pode comer, segundo ano também não, terceiro ano também não. 4º ano o fruto era do sacerdote. No 5º ano, aquele fruto estaria disponível para que nós pudéssemos usufruir. Existe um ensinamento muito lindo por trás disso. Por quê? Porque os primeiros frutos que uma árvore produz, você que já viveu na roça, você que já teve experiência com a agricultura, você sabe que a primeira safra da árvore não é boa. Você sabe que aquele fruto, ele vai ficando bom quando ele vai ficando mais velho, a árvore vai ficando mais doce, vai ficando melhor de se consumir. Então os 3 primeiros anos não é para consumo próprio. O 4º ano seria para o sacerdote. Os nossos sábios dizem que o Eterno ordena Adão e Eva para que não comessem do fruto, porque aquele fruto estaria disponível para eles no 5º ano. E um dia para nós é como se fosse 1000 anos para Deus, e você pode fazer a matemática caso queira, para saber quanto tempo demoraria para que Adão e Eva tivessem maturidade o suficiente para comer aquele fruto. Mas aquele fruto foi consumido antes do tempo, ou seja, o conhecimento do que é bom e do que é mal foi jogado para dentro do corpo antes do tempo de maturidade. E é por isso que nós estamos no mundo como está hoje, porque o homem ainda não tem domínio sobre aquilo que é mal. O homem ainda não sabe diferenciar o que é bom e o que é mal. Por isso que nós estamos passando por enfermidades, passando por problemas, passando até mesmo por mortes, no caso de muitas famílias, porque o pecado ele entra, e é por isso que nós sofremos, por causa do pecado de um homem. Agora, se Adão e Eva comessem do fruto, quando o Eterno autorizasse eles, somente então, no futuro, então ele teria autoridade, elevação e maturidade para distinguir se aquele mal vai fazer parte da vida dele ou se não vai. O estado de pureza de Adão e Eva antes do pecado, antes da transgressão, antes de comer do fruto, era algo elevado. O estado de pureza era algo que, quando os animais olhavam para Adão, quando os animais olhavam para Eva, eles não saberiam distinguir a diferença do Todo-Poderoso, do Criador, para com Adão, porque o nível de glória, de luz, era tão reluzente que os animais, como não são racionais, não sabem discernir o que é físico do que é espiritual, confundia a presença de Adão, um corpo bonito, cheio de luz. É por isso que depois da transgressão, depois do pecado, o que acontece com essa luz? Ela vai embora.
Hoje em dia nós não percebemos essa luz física, mas nós percebemos essa luz espiritual. Quando nós olhamos alguém que estuda a Bíblia, que se consagra, que ora, que jejua, que tem uma devoção piedosa na presença do Senhor, parece que é uma luz que passa para lá, uma luz que passa para cá, e nós conseguimos sentir essa presença. Mas quando nós vemos pessoas que começam a pecar, começam a transgredir, começam a desobedecer, nós vemos essa presença, sentimos essa presença se esvaindo, saindo, deixando aquela pessoa. É por isso que quando Moisés ele sobe no monte, o seu rosto, quando ele desceu, estava reluzente. Por quê? Porque ele estava dentro da glória de Deus, ele estava dentro da presença de Deus. E aqui eu vejo um monte de rosto que está reluzente, porque dia após dia, labuta após labuta, tem se entregado à presença do Akadosh Baruch Hu, do Todo-Poderoso. É por isso que quando você passa na rua, o povo olha para você e diz assim: aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus, porque a luz é visível na sua vida. Então, quando eles pegam, essa luz sai, e aí o texto diz: e viram que estavam nus. Reconheceu a nudez. E por que não reconhecia antes? Por causa da luz que havia. É por isso que nós, judeus, quando acaba o dia santo, quando acaba o Shabat, nós fazemos uma cerimônia chamada Havdalah. Repete comigo: Havdalah. Isso quer dizer separação. E que separação é essa? É feita com 3 elementos: com vinho, com ervas, especiarias, canela, cravo e com chamas, ok? Chamas, uma luz. Para quê? Porque quando nós provamos do suco da uva, do fruto da vide, o gosto é o sentido mais forte que nós temos. Depois nós pegamos as especiarias e cheiramos ela. O cheiro não é mais forte que o gosto, mas é um sentido muito aguçado. E depois nós olhamos para as chamas, porque a visão ela é menos aguçada do que o gosto e menos aguçada do que o olfato. Então é como se nós estivéssemos amenizando a transição do dia especial que o Eterno nos ordenou para os dias da semana, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos produzir, onde nós vamos construir, onde nós vamos pegar aquela água que foi derramada no dia sagrado, pegar aquele conhecimento, aquela sabedoria, aquela coisa emanada do trono no dia santo, aquela coisa espiritual, onde nós vamos pegá-la agora e aplicar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e na sexta-feira, quando essa bateria estiver acabando de novo, então vem o dia do Eterno para que nós possamos revigorar, ser avivados. Então essa transição que nós fazemos é para que a nossa alma seja amenizada da distância do dia santo, do dia especial. E o nosso dia especial, é claro, é o 7º dia. Mas para você que está aqui hoje para você é o seu dia especial. Então faça essa transição. Quando você recebe a palavra do trono, quando você vem no culto no domingo, recebe essa água viva é para você aplicar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, para que na próxima semana você possa ser avivado, revigorado novamente. Então nós fazemos essa transição. E quando nós vamos olhar a chama, porque primeiro nós tomamos o fruto da vide, cheiramos as especiarias, ao olhar as chamas nós fazemos assim com as unhas perto. Por quê? Quando a chama bate na unha, o que acontece? Não dá um brilho? E esse brilho é para que nós possamos lembrar que um dia Adão e Eva não tinha só as pontas dos dedos com o reflexo da luz de reluzentes, mas sim todo o seu corpo. E por que nós fazemos isso? Para lembrar, porque naquele dia os nossos corpos serão transformados também, e essa transformação dos nossos corpos é a glória de Deus que entrará nas nossas vidas, e não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque todas as coisas já terão se passado. Está difícil agora? Creia em Deus, exercite a sua fé, porque há um mundo vindouro te esperando, há a eternidade te esperando. E eu te digo uma coisa: as promessas de Deus valem a pena, porque você pode passar uma vida aqui nessa terra sofrendo, passando por dificuldades, mas essa aflição que nós passamos aqui não é nada a se comparar com a glória que nós teremos na eternidade, e será para todo sempre, onde cantaremos, dançaremos
dançaremos e louvaremos aquele que é digno de toda honra, glória e adoração. Somente aqueles que acreditam, dá uma salva de palmas para aquele que merece, aquele que é digno de toda honra, glória e adoração. Por que veste? Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado de Adão e Eva, essas vestes, roupagem. E aí é algo interessante, porque quando Adão e Eva pecam, o Eterno dá chance para ela. O que você fez, minha filha? Dá chance para Adão primeiro. Foi a mulher que o Senhor me deu. E aí ele dá chance para Eva também. E aí, o que aconteceu? Aí Eva faz o quê? Assume. Passa para a serpente. Muitos de nós fazemos isso, não é verdade? Culpamos os outros pelas nossas aflições, culpamos os outros pelas nossas falhas, ficamos jogando para lá e jogando para cá. Muitos de nós temos essa característica. Por quê? Porque essa característica foi passada de geração em geração. E como nós temos que lidar com isso? Assumir os erros. Não, eu estou passando por isso, por causa disso, disso e daquilo. Tem que assumir o problema. Assumir, eu estou passando por essa aflição por causa daquilo que eu já fiz no mês passado, semana passada, no ano passado. Eu estou passando por isso por causa disso. E a pessoa ainda pode perguntar, mas eu já pedi perdão pelos meus pecados. E a pergunta a se fazer é, continua reincidente? Fez de novo? Então, enquanto você fizer de novo, enquanto você continuar praticando de novo as mesmas falhas, os mesmos defeitos, as mesmas transgressões, esse problema vai continuar te acompanhando, essa aflição vai continuar te acompanhando. E alguns podem até pensar, mas eu estou passando por isso, eu não tenho pecado, né? Alguns pensam isso. Será? Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Todos nós temos pecado, todos nós somos falhos. Ninguém aqui é perfeito. O único que foi perfeito, mesmo assim, a Bíblia diz que ele sofreu tentações, foi tentado em todas as áreas. Yeshua foi tentado, Jesus, provações que foram apresentadas para ele. Se ele passou por provas, por aflições, por tentações, imagina nós que somos falhos, imperfeitos e pecadores. E como Yeshua venceu, como Jesus venceu os obstáculos? Usando a palavra de Deus. O diabo apresentava uma proposta e Jesus usava a Bíblia. Nem só de pão viverá o homem. O diabo apresentava outra proposta e Jesus usava a Bíblia de novo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Essa aflição, esse problema, esse obstáculo, ele vai parar quando você começar a usar a palavra de Deus como combustível para a sua vida. Aplica a palavra de Deus no seu trabalho, aplica a palavra de Deus no seu lar, na sua casa. Saia daqui com uma atitude. Não sai daqui para almoçar com a família, para falar de coisas do mundo. Leva a palavra de Deus que é lançada desse altar para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua faculdade. Leva para todo lugar, para você ver se sua vida não muda, se ela não transforma. Mas Moré, a minha vida já está boa, mas ela pode ficar melhor. Ah, você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. E usamos vestes por isso. Agora, vejam, Eva colocou a culpa na serpente, que em hebraico quer dizer Nahash. Repita comigo, Nahash. Quer dizer serpente. O que Deus fez com a serpente? Ele deu a chance para a serpente? Ele perguntou para a serpente o que aconteceu? Já chegou amaldiçoando. Você vai rastejar e comer do pó da terra. Meus irmãos, você já viu serpente comendo terra? Então isso não é literal. Você pode pensar, não, mas a serpente está rastejando e quando ela vai abrir a boca para comer, ela come um pouco de terra. Não. Isso não é literal. O Eterno falou, você vai comer, você vai se alimentar do pó da terra. É isso que ele disse. Vai comer do pó da terra, vai rastejar. E o que é isso? O que significa isso para nós? A serpente, o Nahash, que nós chamamos em hebraico, ele faz uma alusão com a Satã, não foi isso? A Satã, Satanás, usa a serpente para que ele pudesse realizar o seu propósito. Assim como ele usa a serpente, ele tem usado alguns enviados aí para tentar te desencaminhar. Ele tem usado algumas pessoas, até mesmo de dentro da sua família, para tentar te desencaminhar. Mas a palavra de Deus expulsa essas serpentes da sua vida. A palavra de Deus espere esses
corpos estranhos no mundo espiritual para poder te impedir de realizar os seus sonhos, porque a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a verdade. Então, quando o Eterno ele diz para a serpente que ela se alimentaria do pó da terra, o que ele estava querendo dizer? Do que nós somos feitos? Do pó da terra, não é? Olha isso. Então, do que essa serpente se alimentaria? Eu não estou falando de uma serpente animal, estou falando de Satanás. Ele se alimenta das nossas fraquezas, se alimenta das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões, dos nossos pecados. Quanto mais a pessoa peca, mais a serpente vai ficando forte. Quanto mais a pessoa desobedece, mais forte a serpente vai ficando. Até que ela faz igual a jiboia, ela enrola toda e depois só engole, só dá o bote. Será que faz isso alusão àquilo que Yeshua diz? Que o leão está aí, ó, Satanás como um leão que brame, que ruge, esperando alguém a quem tragar. Olha isso. Então, essas falhas, erros, transgressões, pecados, sabe aquela mentirinha que a gente costuma contar, chama até de mentirinha branca? Onde você está? Estou aqui no trânsito, tá nada, nem saiu de casa ainda. Isso aí você vai deixando a serpente como? Mais forte. Sabe aquelas coisinhas, aquele jeitinho brasileiro que a gente dá no serviço? Aquele jeitinho brasileiro que às vezes a gente dá até mesmo na presença de Deus, dentro da igreja. Vou fazer desse jeito aqui que não dá nada. Eu costumo dizer isso, todo lugar que eu vou eu falo, provavelmente eu falei isso aqui da outra vez. Existem 3 tipos de demônio que assolam a vida do crente. Pega nada, nada a ver e só um pouquinho. Esses aí investe e faz um estrago bonito. Pega nada, não dá nada a ver não, só um pouquinho. Isso aí, irmão, faz um arrebento. E é por isso que a serpente cada vez vai ficando mais forte. Mas ao mesmo tempo que nós somos falhos, imperfeitos e pecadores, que através dos nossos defeitos, falhas e erros, essa serpente vai ficando forte e vai investindo nas nossas vidas, a palavra de Deus funciona como um antídoto para essa serpente. A palavra de Deus funciona como um remédio, como um veneno para essa serpente. Se ela fica forte através dos nossos pecados, ela também fica fraca através da palavra de Deus. Quanto mais você cumpre, mais ela fica magrinha, até ela não ter mais poder sobre você. Aleluia! A palavra de Deus. E será que a palavra de Deus está apenas relacionada à história de Adão e Eva? Relacionada apenas ao conto de Abraão, Isaac e Jacó? Porque às vezes as pessoas pensam isso. Puxa, a palavra de Deus, irmão, o criminoso conhece a palavra de Deus de ponta a ponta. E por que aquilo não é suficiente para que ele possa haver uma transformação, cura e restauração? Porque ele não aplica a palavra de Deus, ele não toma uma atitude com relação à palavra de Deus. E veja, que interessante isso. A mulher do fluxo de sangue, ela toca num lugar específico, orla da veste. O que havia de especial na orla da veste de Jesus? Números capítulo número 15, verso 36. Por causa de uma transgressão de um homem, por causa do pecado de um homem, por causa da blasfêmia de um homem, ele é apedrejado até a morte. E por causa desse ocorrido, o Eterno dá um mandamento para os filhos de Israel. Ele diz assim: vocês vão colocar franjas nos 4 cantos da veste. E para que essas franjas? Ele explica. Ele diz assim: para que não pequeis conforme os vossos olhos, para que não se assemelheis ao povo das nações. Ou seja, todas as vezes que vocês sentirem essa necessidade de pecar, vocês vão olhar para a franja que está nos vestidos. É por isso que nós usamos essas franjas. São 4 franjas, nós judeus. E essas franjas em hebraico é chamada de tzitzit. Repete comigo, tzitzit. Olha que nome bonito. Tzitzit. A palavra tzitzit em hebraico é franja. Em hebraico, plural, tzitziot. Então nós usamos 4 tzitziot nos 4 cantos da veste. Eu tenho uma veste por baixo que ela tem um canto, olha aqui. Tá vendo? Ela tem um canto aqui e ela tem outro canto aqui. Por que 4? Olha, vocês vão colocar franjas nos 4 cantos da veste, porque essas franjas têm um significado especial. E que significado especial? Os nossos sábios dizem que as franjas têm que ser constituídas
através de 8 fios. Se você conta os fios que existem aqui, pega uma paletinha para mim, por favor. Se você conta os 8 fios que existem aqui, você vai ver que são 8 cordinhas. E o que significa essas 8 cordinhas? Essas 8 cordinhas significam as 8 portas de pecado que nós temos. Não precisa não instalar, deixa. 8 portas de pecado que nós temos dentro de nós. Vamos contar comigo? O homem peca por aquilo que escuta. Faz assim, 1. O homem peca por aquilo que enxerga. Faz 2. O homem peca por aquilo que cheira. O homem peca por aquilo que sai da boca. O homem peca pelo coração, sentimento. O homem peca pelas mãos, ações e atitudes. 6. O homem peca pelos pés, vai em lugares que não devem ir. 7. E o homem peca pelo órgão genital. Se você consegue dominar essas 8 portas de pecado, então você consegue dominar a si mesmo. É claro que todos nós temos pecado, mas conseguiremos estreitar essa margem. Vou passar para o povo, tá vendo? Se puder passar aí para todo mundo ver como é que é. Não. Olha lá, as 4 vestes, é por isso que nós usamos de vez em quando. Esse chama um talit gadol, que é um talit grande, onde nós envolvemos o nosso corpo. E esse chama um talit katan, que é um pequeno, é o menor, que nós usamos no dia a dia. Então, nessas franjas, né, as franjas é o que está na extremidade do chale de oração. Isso. Essas franjas, se você conta, são quantos fios mesmo? 8. E nesses 8 fios, 5 nós são amarrados nesses 8 fios. E esses 5 nós representam o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia, a essência da palavra de Deus. A Bíblia toda, ela contém a palavra de Deus. A sua essência, obrigado. A sua essência, onde Deus se comunica diretamente, nós vemos nos 5 primeiros livros da Bíblia. É por isso que aparece constantemente a frase na Torá, no Pentateuco. Vaiomer Adonai al Moshe Lemon. E disse Deus a Moisés. Então é quem que está falando? É o próprio Eterno se comunicando face a face com Moshe Rabbeinu, com Moisés, o nosso mestre. E aquilo que Deus fala, para nós é lei, é mandamento. Se Deus decretou, se Deus falou, então nós temos que cumprir. Isso é a atitude de um homem obediente. Então, esses 5 nós, ele funciona como o quê? Se eu aplico os mandamentos de Deus, se eu aplico a palavra de Deus, se eu aplico a essência dos 5 primeiros livros na minha vida, então eu tenho controle sobre o pecado, controle sobre a transgressão, eu tenho controle sobre aquilo que possa me desencaminhar. E lembra que nós falamos aqui que Jesus foi tentado em todas as áreas? Se ele foi tentado, se ele tivesse transgredido, nós estávamos perdidos. Ele não seria o Cordeiro Imaculado, ele não seria o Cordeiro sem mancha. E graças ao Todo-Poderoso, ele não transgrediu, se manteve firme no propósito. E qual era o propósito dele? Morrer no madeiro, no Calvário, para que o seu sangue pudesse sanar todos os nossos pecados, nos curar, nos restaurar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, curados, restaurados, na presença de Deus, aprendendo mais sobre a tua palavra. Então, vem Marta, o senhor já falou de Marta, graças a Deus, vai facilitar. Lembra? O hebraico não tem letras, aliás, não tem números. Gematria, repete comigo, Gematria. Isso. No hebraico não tem números. Os números são representados pelas letras. É por isso que quando você lê o Salmo 119 na sua casa, você vê no título lá assim, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e assim sucessivamente. Aí com certeza você já deve se perguntar, né? O que é isso aqui? Que palavra que é essa? Não tem um alfabeto. O que é esse Dalet, Gimel, Re, Tzav? O que é isso aqui? São as letras. Aleph é a letra A. Se é a letra A é o número 1. Beit é a letra B. Se é a letra B é o número 1. E assim sucessivamente. Salmo 119 está dividido em 22 seções, que são exatamente a quantidade das letras do alfabeto hebraico. Então, já que no hebraico não tem números, os números são representados pelas letras, eu posso aplicar essa técnica em algumas palavras bíblicas, aplicar essa técnica em algumas palavras da Escritura Sagrada, para que eu possa extrair
coisas maravilhosas, entendimentos e sabedoria. O apóstolo Paulo, ele diz no livro de Apocalipse: quem tem sabedoria e entendimento, calcule o número da besta. Ele vai dar lá 3 números, mas ele diz que para saber o número tem que ter sabedoria, entendimento. Sabedoria e entendimento sobre o que? Sobre gemátria, sobre essa técnica. Romanos capítulo de número 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar assim: o oráculo da palavra está com os judeus. O que é oráculo? A revelação. Mas por quê? Porque os judeus é um povo diferente do povo cristão? Não, é porque os judeus falam hebraico. Então, o cristão que começa a falar hebraico, não precisa falar fluente, mas tem o conhecimento de uma palavra ou outra, ele consegue extrair entendimento, sabedoria, que possa ser aplicado nas nossas vidas, e aquilo traz melhorias. Então, se você aplica essa técnica chamada gemátria, transformando as letras em números, na palavra tzitzit, repete comigo, tzitzit, eu obtenho o número 600. Agora, quantos filhos são? 8 filhos. 600 mais 8? 608. Quantos nós são? 5. 600 mais 8 mais 5? 603 é o número do quê? Dos mandamentos de Deus. Veja, não são apenas 10 mandamentos, são mais. Por exemplo, não ferirás o teu irmão no oculto. Ou seja, não fala mal do seu irmão quando ele não está presente. Vou melhorar, não faz fofoca. Esse é o mandamento de Deus para nós, sim ou não? Sim. Mas está escrito na tábua dos 10? Não. Opa! Então existe mais mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é o mandamento de Deus para nós? Sim. Mas está escrito na tábua? Onde está escrito isso? Levítico capítulo 19, verso 18. Então nós entendemos que existe mais mandamento. Os nossos sábios categorizaram em 613. Então 613 são o número que representa os mandamentos. E vejam que a técnica da gemátria, quando aplicada na franja, nós estamos olhando então para quê? Para os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão aonde? Na palavra de Deus. Então, quando você vê alguém usando isso daqui, é a representação de que essa pessoa cumpre os mandamentos. E automaticamente você vai trazer a si mesmo algo mais elevado. Fala, olha, os mandamentos são 613. É por isso que o Números capítulo 15 diz assim: para que olhais e não pequeis segundo os vossos olhos. Números 15, 36. Quando olha para frente, vou melhorar, vou explicar como funciona. A pessoa está andando lá no calçadão de Copacabana. Você conhece o crente ventilador? O crente ventilador, ele anda assim, ó. Ele anda desse jeito. Se ele olha alguém usando a franja, no caso do nosso contexto judaico, então quando a carne, quando ele estiver inclinado a olhar, ele vai olhar para frente e não vai olhar mais. Olha como funciona. É como se fosse aquela fitinha no dedo que você amarra para você lembrar das coisas. Então isso aqui é um testemunho, é um lembrete. E aí você pode dizer assim, não, mas isso tem que estar dentro do meu coração, isso tem que estar dentro de mim. Pois é, mas lembra que nós vivemos no mundo físico também? Então quando você faz a atitude, exprime uma ação no mundo físico, você traz o espiritual à existência. Então isso aqui é para lembrete, para que nós possamos lembrar. Então, a pergunta a se fazer é: por que Yeshua, Jesus, precisava usar isso? Porque ele não tinha pecado, mas ele foi tentado. Então, como alguém obediente, o filho obediente, cumprindo os mandamentos, ele usava. E aí é onde está o segredo. Aquela mulher do fluxo de sangue não era qualquer mulher. Embora ela estivesse passando por falhas que eu digo no seu corpo, sistema físico, embora ela estivesse passando por obstáculos, por problemas, por dificuldade, ela tinha um conhecimento da Bíblia muito elevado. Ela tinha uma fé muito aguçada. Então ela entendeu, depois de 12 anos, que existia algo na Bíblia Sagrada, um segredo, que faria com que ela pudesse ser curada, restaurada, que faria com que ela prosperasse na sua vida. E eu não falo prosperidade só de dinheiro, mas imagina como é que era a vida daquela mulher, estando no estágio que nós chamamos em hebraico de estado de tumá, impureza. Então, ela passando por esses problemas, por essas falhas, ela lembra
da profecia citada no profeta Malaquias. Abra comigo, Malaquias capítulo 4, verso 2. Malaquias é um profeta que foi levantado durante o segundo templo. Um profeta levantado depois do cativeiro da Babilônia. O povo foi cativo na Babilônia, fica 70 anos, com Esdras e Neemias volta, e ali levanta-se uma sequência de profetas, chamado de profetas menores. Malaquias um deles. Malaquias 4, 2. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como os bezerros soltos da estrebaria. Veja, Deus usando o profeta Malaquias, para vós outros, que temeis o meu nome, isso é Deus falando. O profeta Malaquias está aqui falando, mas quem está usando é Deus. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. Algumas Bíblias vai estar escrito salvação. Salvação nas suas asas. A palavra salvação é às vezes muito mal interpretada no nosso meio. Por quê? Salvação nem sempre está relacionada com a eternidade. Salvo para o céu, morar no céu, salvo para a eternidade. Salvação está relacionada de ser salvo de alguma coisa. Como por exemplo, vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue que nós estamos explanando aqui. Yeshua no final fala para ela assim: a tua fé te... Mas quer dizer que ela já está selada para ir para o céu, já vai morar no céu, já está na eternidade? Não. E se ela transgredisse depois, virasse ímpia e iníqua, como é que ficaria? A tua fé te salvou da enfermidade, a tua fé te salvou do problema. Então a palavra salvação da Bíblia a gente tem que tomar cuidado. E é por isso que algumas Bíblias aí está escrito: trará cura nas... Qual Bíblia está escrito cura? Cura nas suas asas. Só uma lá, duas. Qual Bíblia está escrito salvação? A maioria. Tá vendo? Mas tem alguns aqui que eu acho que não tem nem salvação nem cura. Soter. Isso. Olha aí. O perito, eu não entendo nada de grego, mas não vai ser por isso. Palavra salvação de cura é como? Sóscos. Palavra salvação de cura, que é o que está aí no grego, é sóscos. E de salvação de alma é soter. Por isso que na teologia sistemática, sotério, né? Na teologia sistemática nós estudamos soteriologia, que é o estudo de salvação. Então, vejam, esse texto está dizendo que para aqueles que crerem no nome do Eterno, para esses que crerem, para eles nascerá o sol da justiça e ele trará cura nas suas asas. A palavra asa em hebraico é kanaf. Repita comigo, kanaf. E o que quer dizer kanaf? Não somente asa, mas como também extremidade, canto. Agora eu vou melhorar para vocês. Vocês moram numa cidade praiana. O que seria orla da praia? É o que? A beirada, não é? O canto da praia, não é? Então olha isso. Então a moça toca na orla da veste, no canto da veste, na beirada da veste, na extremidade da veste. Vou melhorar, na asa da veste. Não é muito difícil você imaginar isso. Quando você vai em Brasília, você não vê canto norte, canto sul. Você vê o quê? Asa norte, asa sul, leste, oeste. Alguns shoppings também têm asas. Asa norte, asa sul do shopping, asa leste. Quer dizer o quê? As extremidades. Então, vamos melhorar aqui. Para aqueles que crêem no meu nome, para esse nascerá o sol da justiça, que trará cura nos cantos das suas asas, dos cantos da extremidade. Ué, a Bíblia está falando do sol da justiça. E quem é o sol da justiça? Aleluia! Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. Aí entra o texto que nós estamos explanando. A mulher, quando ela olha, já desenganada pela medicina, ouviu falar da fama de Yeshua, ouviu falar que ele fazia milagres. Opa, eu vou na Bíblia para ver mesmo o que tem sobre essa pessoa, sobre o Mashiach, porque estão dizendo que é o Messias, estão dizendo que é o Cristo.
mas eu vou conferir nas escrituras. E ela se depara com o texto do profeta Malaquias. Ué, as escrituras estão dizendo que o sol da justiça, que o Cristo, que Messias traria cura nos cantos das suas vestes. Então, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela toma posse da palavra de Deus, ela toma a palavra de Deus para si e acredita, e ao receber aquela palavra no coração, ela toma uma atitude, ela toma uma ação para que isso possa acontecer. E o que aconteceu? Virtude saiu da orla da veste, encheu, aquela mulher foi curada. Querido, virtude está saindo do altar para a sua vida esta manhã. Que você seja curado da sua enfermidade, que você seja restaurado do seu problema, que você seja alimentado pela palavra de Deus. Mas não adianta nada, você recebeu. E agora? Agora eu vou tomar atitude. E a atitude, eu já vou encerrar, tenho 5 minutos. A atitude, eu não lembro que hora que eu peguei. A atitude, nós aprendemos muitas coisas de acordo com os nossos sábios. Existe algo fantástico dentro da cultura judaica, relacionado com um trecho do profeta Isaías, capítulo 43, verso 7. Abre comigo, Isaías 43, verso 7. Isaías 43, verso 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei, e fiz. Veja, aí vão aparecer 4 palavras importantes, que elas têm que ser aplicadas em nossa vida. Primeiro, repita comigo: chamados para o meu nome. Chamados para o meu nome. Que eu os criei. Que eu os formei. Que eu os fiz. No hebraico nós tiramos 4 palavras, essas 4 palavras que aparecem aí, nós criamos 4 mundos. Não mundo físico, mas mundos que agem dentro da nossa mente, dentro da nossa alma. O primeiro mundo é chamado de Olam Hatziliut, que é o mundo das emanações. Repita comigo: o mundo das emanações. Que é os chamados para o meu nome. Se você foi chamado pelo nome do Eterno, aleluia. Se você está sendo chamado para fazer a obra de Deus, se você está sendo chamado para um propósito, se você está sendo chamado para um sonho, quem te deu esse sonho não foi você. Quem derramou esse sonho foi Ele, que está sentado no trono da glória. Emanou dele. Esse projeto que você tem, esse sonho que você tem, esse anseio dentro do seu coração, emanou de Deus. Então ele passa pelo mundo das emanações. E aí ele vai para o segundo mundo, chamado de Olam Habriah, que é o mundo da criação. Repita comigo: mundo da criação. Opa, eu recebi a palavra do altar, e agora eu começo a fazer o quê? Criar na minha mente. Vou dar um exemplo para você. Olha aqui para mim, não distrai não. Vou dar um exemplo para você. A pessoa recebe uma palavra, seja usada por um profeta, por um pastor, seja por uma revelação. Olha aqui para mim. Seja uma revelação, seja um sonho, seja mesmo: mas eu nunca recebi nada do altar. Mas você tem um sonho aí dentro do seu coração. Você tem um projeto de vida. Você tem um desejo. Isso quem colocou dentro de você foi Deus. Alguns desejos são revelados para aqueles que sobem no altar. Claro, por Deus. Revelados por Deus, usando a ferramenta que está no altar. Então sai do mundo das emanações, sai de Deus e chega em você. E aí você começa a criar na sua mente. Por exemplo, a pessoa recebe uma profecia: Deus me disse que você vai ser engenheiro. Ou a pessoa tem um sonho, ela como médico. Ou a criança tem um sonho de ser um polícia federal. Esses 3 sonhos, o da Polícia Federal é uma coisa que está no coração da criancinha. Da que quer ser médico foi revelado por sonho. E do que vai ser engenheiro foi revelado pelo altar. Mas todos eles saem do trono da glória, do mundo da emanação. E aí a pessoa começa a criar: puxa, eu vou construir prédios, eu vou fazer construções. E a médica: eu vou trabalhar em hospitais, ajudar as pessoas. Olha aqui para mim. Eu vou ajudar nos hospitais, ajudar as pessoas, trabalhar nos hospitais. Então ela começa a criar.
Puxa, o dinheiro que eu vou ter quando eu me formar, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, começo a fazer planos. Tudo isso está sendo feito aonde? No mundo da criação. Repita comigo, mundo da criação. Está criando na sua cabeça. Que é exatamente o que está aqui, ó, que eu os criei. E aí passa para o terceiro mundo, que é chamado de Olam Hayetzirah. E esse terceiro mundo é o mundo da formação. Bom, eu sonho que eu vou ser Polícia Federal, médico, engenheiro. Agora eu tenho que me formar. Eu tenho que entrar numa faculdade. Eu tenho que prestar vestibular se eu não tenho uma faculdade. Eu tenho que fazer várias coisas para que eu possa me formar, para que eu possa me graduar. Então a pessoa começa a se formar. Eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade, então eu vou prestar uma prova pública, um concurso público. Bom, eu não tenho dinheiro para concurso público, eu não tenho dinheiro para fazer isso, então eu vou estudar bastante para poder realizar esse sonho, eu vou formar. E às vezes a pessoa não tem nem um colegial ainda, então o que ela tem que fazer primeiro? Tirar o ensino médio. Então é no mundo da formação que você faz uma estratégia de como você vai realizar isso que foi emanado por Deus. E aí então chegamos no quarto mundo, que é chamado de Olam Ha'asiyah, que é o mundo da ação. Repita comigo, mundo da ação. Mundo da ação. Então nós temos primeiro, repita, mundo da emanação, mundo da criação, mundo da formação e mundo da ação. Emanação, criação, formação e ação. E agora? Eu já recebi de Deus, eu já criei, eu já formei e projetei. Agora eu vou agir. Agora eu vou tomar uma atitude. Sabe como que funciona? Eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, mas eu vou fazer o vestibular que Deus vai dar na minha vida, porque eu vou tomar uma atitude, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade de medicina, mas eu vou começar a estudar agora, porque vai descer uma capacitação dos céus, onde eu vou entrar numa federal, numa estadual. Eu não tenho dinheiro para poder abrir uma loja, ou tudo que eu tenho, eu posso ir à falência. Mas se passa pelos quatro mundos, Deus fala para você essa manhã: eu sou contigo, faça a sua parte que eu vou fazer a minha dos céus, eu vou trazer cliente, eu vou prosperar na sua vida. Veja, mulher do fluxo de sangue, puxa, recebi a promessa da cura, eu creio na palavra. Puxa, como que eu vou fazer isso? Olha, quando eu for curada, eu vou levar minha família para passear, eu vou poder prestar a minha adoração no templo, eu vou fazer isso. Criei. E agora? Vou formar. Onde que Yeshua está? Aonde que Jesus está? Eu vou estar lá. E quando eu chegar perto dele, não vão deixar eu chegar, mas eu vou passar por todo mundo e não estou nem aí, porque eu vou tocar naquele que pode resolver o meu problema, eu vou tocar naquele que pode resolver a minha enfermidade. E quando ela tocou, virtude saiu, e aquela mulher foi restaurada, a sua saúde voltou à plena consciência de refúgio. Vamos ou não vamos? Tenho certeza que hoje muita coisa nova vocês ouviram aí, poderia vir mais ainda, né? Porque realmente a palavra é muito forte mesmo. Ele aqui não falou, ele falou 1% que ele poderia falar, porque é uma cautela, uma precaução, quando a gente está ministrando sobre a palavra, principalmente nos textos originais, porque a igreja sempre pensou de uma forma, sempre foi discipulada de uma forma. Se a gente agora abre de uma vez só o cofre, se a gente abre de uma vez só os tesouros do Senhor, de uma vez só, vai acabar fazendo mal. Por isso que na própria Bíblia o apóstolo Paulo fala sobre as pessoas de Corinto que ainda estavam iniciando, né? Ainda estavam tomando leitinho, né? Tinha que tomar devagarinho para não passar mal, né? Então você tem uma certa cautela, uma certa precaução. Eu vou falar muitas coisas porque isso leva tempo, não é fácil não. Quando você vai a Israel, né? As pessoas que já foram comigo a Israel, né? Muita coisinha A que pastora eu Glória, vou a fazer junto. pastora Helena, a pastora Paula, está aí. E o ano que vem eu vou levar a Dona Marília também comigo. Né? Ela é viúva, teve há muitos anos já, está doida para casar. Só casa que eu vou morar bem, então ano que vem eu vou levar a Marília para Israel.
Quer também casar com o Rabino? Estou aqui sentada. Está na primeira fila para Estou na isso. primeira fila. Vai ser um casamento e você vai aprender muita coisa, só isso. Ó, tá vendo? Coisa boa, vai te aprender. Mas você vê que chega lá, que você vê aqueles rabinos com certa idade, lá onde eles costumam estudar ali perto do muro, pelo ocidental, eles com 80 anos, 90 anos de idade, eles não estão ensinando, eles estão aprendendo. Estão ali aprendendo, porque se você tivesse 500 anos de vida para viver nessa terra, e você usasse os 500 anos só para aprender a palavra, nem assim você conseguiria estudar tudo, porque o nosso Deus, Hashem, ele é uma fonte inesgotável de sabedoria e de mistério também. Né? Então, o que a gente pega, a gente já vê assim, uma diferença, né? Essa hoje, só esse último versículo aí de Isaías 43, já deu uma outra visão para vocês de como funcionam as coisas do mundo espiritual. Eu sempre digo que quem estuda a palavra, quem se dedica à palavra, quem obedece a palavra, não vive bem porque não quer. Porque a palavra dá todos os segredos, todas as orientações, todas as indicações, para que nessa terra, a terra que já é maligno, você ainda viva feliz e abençoado, porque, como ele disse, tem que andar na terra e depois tem que mergulhar na água e deixar a palavra fluir na nossa vida e sermos abençoados. Bem? O problema é que muita gente ouve, mas entra por um ouvido, sai pelo outro e não quer praticar aquilo que o Senhor manda praticar. Quem pratica, se dá bem. Amém? Com toda sinceridade, quem gostou dessa palavra hoje? Levante a mão aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É porque o Jorge, juntamente com a André, sua esposa, vieram de São Paulo aqui para absorver essa palavra. E eu acho que uma palavra profunda, poderosa como essa, nós deveríamos abençoá-los com uma boa oferta, não é não? E quando fala boa oferta, vamos ouvimos dois amém, então comigo três, dois amém. Nós três vamos boa oferta. A Márcia, ouviu o meu nome? Hã? Eu falei amém também. Também, você estava com a máscara. Mas então, irmãos, quando a gente recebe uma bênção, a gente retribui essa bênção. Porque quando nós somos assim alimentados por uma palavra poderosa, nós temos que também dar a nossa contribuição, a nossa primícia, a nossa oferta, para abençoar aquele que nos abençoou. A palavra do Senhor diz que nós devemos, não vou nem assim interpretar o versículo aqui agora, mas devemos repartir os nossos bens com aqueles que nos orientam, nos ensinam. Vou nem falar dos bens, né? Durante a pouco eu vou deixar o carro de vocês também. Mas pelo menos uma oferta abençoada nós vamos levantar aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Quem vai ofertar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé então em nome de Jesus. Vamos abençoar. Abençoar de verdade. De verdade. Tem envelope daí?